Olá, galera, tudo bem? Você sabe como a computação em nuvem pode multiplicar seus ganhos? Bom, esse é o assunto de hoje e é o que iremos discorrer neste vídeo. Primeiramente, prazer, meu nome é Evandro, eu sou desenvolvedor autônomo, atualmente trabalho como freelancer, prestando serviço para outras empresas e eu quis trazer neste vídeo um conhecimento que pode agregar valor, pode te ajudar a aumentar seus ganhos ou melhorar um serviço que você já fornece. E com este vídeo você vai conseguir adquirir um conhecimento que, como eu falei, pode aumentar os seus ganhos. Por exemplo, se você trabalha com PDFs, você tendo algo em computação em nuvem, você já ajuda ele não perder aqueles dados daquele PDF em si. Então, é algo interessante que agrega valor. Você consegue dar um valor maior para o seu serviço, tendo esse conhecimento. E é o que eu vou explicar hoje, vou demonstrar neste vídeo o que é computação em nuvem, quais são os provedores atualmente que são mais utilizados, quais são as empresas que utilizam estes provedores e, entre outras coisas, algumas coisas a mais, alguns bônus que seria interessante você saber e ter esse conhecimento. Então, primeiramente, o que é computação em nuvem? De acordo com a Microsoft, resumidamente, a computação em nuvem é um fornecimento de serviços de computação, incluindo servidores, armazenamento, banco de dados, rede, software, análise e inteligência pela internet, para oferecer inovações mais rápidas, recursos flexíveis e economias de escala. Você normalmente paga apenas pelos serviços de nuvem que ajudando a reduzir os custos operacionais e a executar sua infraestrutura com a mais eficiência e escalonar conforme as necessidades da sua empresa muda. No caso, se você precisa apenas subir um site ou se você precisa armazenar os dados daquele serviço também, entre outras coisas. Você pode ir utilizando. E um dos quatro pilares, né, que você tem a utilizar a computação em nuvem seria a economia, flexibilidade, velocidade e produtividade. Com a economia, com a economia, as empresas não precisam comprar e manter hardware, software e podem pagar apenas pelo que usam. Por exemplo, você tem um computador ou comprou um computador onde aquele computador tem 16 gigas de RAM, tem uma placa de vídeo, tem um armazenamento de 1 TB e tem o processador de última geração. E com isso tudo você utiliza, assim, vamos dizer, 20% da potência que aquele computador permite você fazer. Logo, você investiu um valor grande para poder comprar, né, comprar esse computador. Porém, o que você utiliza nele não se adequa com o valor que você investiu. Porque como você investiu, como eu falei, que você só usa uns 20%, 30% da potência do computador, é como se você tivesse investido 1.000, mas você só precisava de algo de 300 conto, 20, 200 conto para poder suprir suas necessidades. Então, com a computação em nuvem, é isso que ele quer demonstrar. Você consegue escolher o que vai ser necessário para o seu uso no momento e pagar apenas por aquilo que você está usando e não pagar um valor absurdo por algo que você não utiliza ou não utiliza 100%, não precisa daquela velocidade toda, então daquele processamento todo. Então é algo que você deve se pensar ao quando você vai escolher entre a computação em nuvem ou então
fazer a hospedagem localmente mesmo. O segundo ponto é a velocidade. A computação em nuvem permite provisionar grandes quantidades de recursos de computação em minutos. Por exemplo, você não precisa ter que ficar escolhendo qual é o sistema operacional que você vai utilizar, as ferramentas que você vai utilizar para poder criar um servidor em casa, para poder subir o seu serviço, subir a sua plataforma, porque além dos custos, você vai ter que investir em algo com, digamos assim, com a maior velocidade e de acordo com que os anos vão se passando, as tecnologias elas vão melhorando cada vez mais. Logo, o seu serviço de hospedagem vai ficando, digamos assim, mais antigo, pois você não consegue manter uma constância de atualização de hardware, de software para aquele seu servidor. Logo, isso te gera mais custos, porque vai ter que estar em constante atualização, e fora que tem a questão da velocidade, porque se você optar por não atualizar, cada ano que vai se passando, aqueles componentes que você está utilizando, aquele software que você está utilizando, ele vai ficando para trás com tecnologias ultrapassadas, logo vai começando a ficar mais lento e tudo mais. Então, a computação em nuvem ela te ajuda nisso. Ela te ajuda a você subir um serviço seu e não se preocupar com a questão de se vai ficar ultrapassado os componentes, né, o hardware ou o software, pois a empresa que fornece esse serviço, ela já vai fazer isso para você. Você só precisa se preocupar com o seu serviço apenas, se aquele seu serviço está sendo atualizado. Já a forma como você sobe esse serviço, como você mantém ele no ar, a velocidade dele, isso daí você não precisa se preocupar, porque a empresa que fornece o serviço de computação em nuvem, ela já vai se preocupar com isso. Fora que você consegue ter acesso de qualquer localidade. Você pode estar em outro estado, em outro país. Você tendo acesso à internet, você consegue acessar de qualquer lugar. Então, esse é um dos pontos positivos também de ter esse conhecimento. O terceiro ponto é a flexibilidade. As empresas podem aumentar ou diminuir a capacidade de processamento e armazenamento de acordo com a demanda. Por exemplo, a sua demanda hoje é você ter um armazenamento de 500 MB. Então, você só vai solicitar e consumir apenas os 500 MB. Se daqui a um mês, a 2 meses, esse seu custo aumentar, se precisar de um armazenamento de 1 GB, você vai lá e aumenta para 1 GB. Então, você consegue aumentar de acordo com a sua necessidade. Da mesma forma que se você vê que seu armazenamento não está batendo 500, só bateu só 250, você pode diminuir para 250 e isso diminuir também o seu custo. Então, você tem uma flexibilidade tanto para aumentar quanto para baixar de forma rápida e que não, como é que eu posso dizer, que não vai impactar é, negativamente no seu produto, no seu serviço que você já está oferecendo, que ele já está no ar. Então, é algo que você consegue fazer com facilidade e que não te traz, digamos assim, nenhum problema futuramente ao fazer isso. E o quarto ponto é produtividade. As equipes de TI podem focar em metas comerciais mais importantes, pois não precisam gerenciar a infraestrutura física. Por exemplo, aí no slide que eu fiz para poder apresentar para vocês, eu estou falando sobre equipes de TI, mas nós que trabalha apenas só a gente mesmo, sozinho, a gente consegue focar em outras etapas do nosso serviço sem precisar focar com a infraestrutura física. Então, como eu disse, como a gente está trabalhando sozinho, normalmente, né, o começo, a gente não tem uma equipe de TI.
Porém, isso nos ajuda quando a gente não precisa se preocupar com a parte de infraestrutura física, a gente pode se preocupar com outras partes burocráticas, como a questão de contrato, a questão de fazer as propostas, de fazer networking, de buscar novos clientes para a gente ter mais serviços e assim conseguir aumentar a nossa renda, conseguir bater o nosso objetivo de ganhos mensais. Então, com a computação em nuvem nos ajuda desta forma. Então, beleza. Aí vocês podem estar se perguntando, nuvem é como? Aí, o que é que eu posso dar posso dar um exemplo simples, uma analogia fácil de para poder entender. Nuvem é como a Netflix para a computação. Você usa os recursos sem precisar comprá-los. No caso, para deixar mais explicativo. Na Netflix, ela fornece filmes, fornece séries, animes, documentários. E nele a gente consegue consumir uma gama de entretenimento, sem precisar ter que comprar um a um para a gente poder consumir. Pois, se a gente fosse comprar cada filme que na Netflix tem, isso daí seria, digamos assim, questão de milhares. É, um custo financeiro seria muito grande. E eles nos fornecem isso com um plano de assinatura com um valor bem abaixo, que a gente consiga consumir tudo isso. Então, isso é como se fosse a computação em nuvem. A gente consegue utilizar os recursos sem precisar comprá-los. A gente pode utilizar o hardware, consegue utilizar o software, a questão do, como eu falei, né, do armazenamento, da velocidade, a gente consegue utilizar todos esses recursos que ele nos fornece sem a gente precisar ter que comprar um a um disponível em casa para poder utilizá-lo. Então, é uma das formas muito boa de a gente conseguir isso. Aí você pode estar se perguntando quais são os benefícios da nuvem e a gente ter a nuvem em si. Um dos benefícios que ela nos dispõe é a questão do custo, porque o custo ele chega a ser bem menor do que a gente ter um serviço hospedado localmente, pois localmente a gente teria que ter a questão, né, como eu falei, da máquina, então teria o custo dos hardware, aí entra os custos indiretos, né, que seria luz, seria o local, que teria que ser um local físico, tem a questão da internet, a questão da refrigeração. Então, tudo isso daí gera um custo para você poder manter um servidor localmente. Já na nuvem, você não tem todos estes custos. O único custo que você tem é do provedor que você vai escolher e dos recursos que você vai utilizar. Então, se você for comparar o custo da nuvem com o custo que você teria tendo todo esse serviço, todos esses recursos localmente, seria muito maior. Aí tem a questão também da escalabilidade. Você consegue escalar de uma forma muito rápida, sem a necessidade de comprometer o seu serviço ou o seu produto que você está oferecendo. Você pode estar se perguntando, mas de que forma eu consigo fazer essa questão da escalabilidade? Como eu mesmo falei, você pode tanto aumentar ou diminuir aquele recurso que você está utilizando no momento. De forma, em segundos, você consegue fazer essa alteração. Sendo que, vamos supor, se no seu computador, localmente, você está com um armazenamento de 1 GB, para você aumentar, né, escalar ele para 2 gigas, você teria que ir em uma loja ou virtualmente comprar um HD ou um SSD,
esperar, né, o tempo de espera, ou se for em uma loja cá física, tem a questão do transporte, de ter que ir lá na loja física para poder comprar, fazer a instalação desse hardware, para depois aí sim você conseguir escalar para esse armazenamento que você quer. Então, a dificuldade de você escalar um serviço localmente, um serviço na nuvem, é totalmente diferente. Por isso que o benefício de utilizar a nuvem chega a ser bem melhor do que você utilizar localmente. Aí tem a questão, como eu falei, da flexibilidade, tem a questão também da segurança, porque, pois, se for localmente, você vai ter que ter um conhecimento de segurança da informação para poder proteger o seu servidor, para ele não ocorrer invasão, hackeamento do seu serviço, do seu produto, até de produtos e serviços de clientes que você está hospedando no seu servidor. Então, tem toda essa questão que você teria que pensar se você tivesse um local, um serviço desse localmente. E fora que também tem a questão que você teria que se preocupar com procurar um curso para poder saber um pouco mais sobre cibersegurança, como segurança de informação também, como eu falei. E tendo a nuvem, né, a computação em nuvem, você não precisa se preocupar com isso, porque eles já fizeram toda essa questão, já se preocuparam com toda essa questão da parte de segurança. Então é algo que você não precisaria se preocupar no decorrer do caminho. E a questão da acessibilidade globalmente, ou acessibilidade global. Você consegue acessar ele de qualquer lugar, qualquer estado, qualquer país, qualquer continente. Basta você ter no local onde você está acesso à internet. Então, você tendo acesso à internet, você consegue ter acesso a esse serviço em qualquer lugar. Fora que se você tiver um sistema ou algum produto de algum cliente que você subiu, né, hospedou na nuvem, né, de algum provedor na nuvem, você não precisa se preocupar se você estiver em algum local que esteja sem internet, pois aquele serviço continuar funcionando, sem a necessidade ou sem o impedimento de você ter que estar com a internet para ele funcionar, ou de você estar com energia, né? Ou estar em um lugar presencialmente, um lugar fixo, para ele poder funcionar. Pelo contrário, ele consegue funcionar sem a necessidade de você estar, como eu posso dizer, conectado ou tendo acesso à internet para poder manter esse serviço no ar. Então, dos benefícios bem interessantes que você vê que na computação em nuvem ela dispõe e que se você fosse fazer esse serviço, ter um serviço desse ou esses recursos localmente, você não teria. E vale ressaltar, né, lembrar que essas porcentagens dos slides são meramente ilustrativos. Beleza. Aí agora você pode estar se perguntando quais provedores eu posso utilizar, né? Ou quais são os principais provedores que fornecem esse tipo de serviço. Eu escolhi aqui, né, quatro, que seria a AWS, que é da Amazon, a Google Cloud, que, como já diz, né, da Google, tem a Azure, que é da Microsoft, e a do banco de dados, a Oracle. Então, são esses quatro provedores de nuvem que eu acho que são interessantes e que, digamos assim, são os principais que são mais utilizados, mais comercializados. E como deu o exemplo, né, tem a Netflix que utiliza, tem também, eu posso dar como exemplo a Uber e a Airbnb, que também utiliza a computação em nuvem desses provedores. Você pode estar se perguntando, né, qual a diferença de cada um desses provedores. A AWS ela possui uma ampla gama de serviços e escalabilidade. Já a Azure ela é ideal para empresas que já usam produtos da Microsoft. E a Google Cloud ela é perfeita para soluções de Big Data e de Machine Learning. Então, cada,
Cada provedor você vê que ele consegue ser específico para cada funcionalidade ou para cada necessidade que você precisa de cada provedor. Por exemplo, a questão da segurança, a AWS ela possui uma robusta infraestrutura de segurança, incluindo criptografia, controle de acesso, auditoria e monitoramento. Já a Azure, ela possui recursos integrados de segurança, incluindo criptografia, controle de acesso e monitoramento. Já a Google Cloud, ela possui recursos de segurança avançados e inclui também na questão da criptografia, autenticação, controle de acesso e monitoramento. Então, essa é a questão da comparação, né, entre os provedores que atualmente é, a gente considera, né, como os principais provedores de nuvem. Então, vale ressaltar, né, que seria interessante ter esse conhecimento ou ter esse serviço para os seus produtos ou seus serviços que você oferece que você verifica assim, pô, há uma necessidade de eu ter um serviço desse para poder escalar o meu serviço e isso dando mais credibilidade ao serviço que eu já forneço. Aí você pode estar se perguntando, mas sim, como profissionais de TI estão aproveitando a nuvem para ganhar dinheiro? Então, como é que eu posso utilizar esse conhecimento para poder ganhar dinheiro? Um dos exemplos, como mesmo eu falei, se você fornece um serviço de criação de sites para empresas, você consegue, você tendo um provedor, né, de nuvem, você, em vez de você contratar hospedagem, né, de outras empresas, você pode ter uma conta em algum desses provedores e você fornecer a hospedagem e cobrar por isso. Então, vamos supor, se você tem um custo para poder manter aquele site daquele cliente de R$ 20 por mês, você pode cobrar, vamos supor, R$ 50. Então, você já consegue ganhar também em cima da hospedagem do cliente. Então, já é algo interessante. Fora que, tipo assim, se o cliente não pagar, né, você sabe que você consegue tirar o serviço dele do ar rapidamente. Fora que também é mais fácil para você também manter a questão do suporte e manter aquele cliente com você ter um valor fixo todo mês. Então, você consegue aumentar a sua renda, ter uma renda recorrente prestando esse tipo de serviço, que no caso seria a questão da hospedagem, né? E que já, se você for pesquisar, desenvolvedores usam a nuvem para hospedar aplicações, que no caso pode ser tanto aplicações próprias quanto aplicações de clientes. E ganhar com SaaS. SaaS nada mais é que um serviço ou uma ferramenta que você criou para poder resolver uma dor ou algum problema que você viu que existe e que tem uma necessidade de ter uma solução para aquilo. Então, são essas formas que você consegue enxergar e poder aproveitar a nuvem e assim aumentar a sua renda. Como é que eu posso dizer? Ter ganhos a mais. Você consegue, por exemplo, vamos supor, como eu mesmo falei, né? Se você fornece um site por 500 conto, você contendo a hospedagem, a parte toda da hospedagem, né, que aí você já poderia fornecer o serviço de suporte também já incluso com a parte da hospedagem. Além de você ter aquele 500, que é um valor variável, foi da parte do desenvolvimento do site, você poderia ter um valor, por exemplo, de R$ 100, que seria tanto que estaria incluído tanto a hospedagem mensal que o seu cliente estaria pagando, quanto também a parte de suporte que ele estaria pagando mensalmente. Então você já teria R$ 100 de renda recorrente utilizando computação em nuvem. E isso com apenas um cliente. Imagine se você tivesse 5 ou 10 clientes, isso iria aumentar a sua renda recorrente em 500 a R$ 1.000. Fora as rendas variáveis, né, que no caso seria os sites das empresas que você poderia fazer,
fora a questão de, tipo assim, uma atualização que fosse uma atualização grande, então você poderia fornecer outros tipos de planos por assinatura para os seus clientes, colocando que certo tipo de atualização seria para um plano específico. Então, você consegue aumentar a sua renda utilizando a computação em nuvem. Aí, como eu falei, né, profissionais de TI utilizam, né, aproveitam a nuvem para ganhar dinheiro. Os desenvolvedores usam a nuvem para hospedar sites ou então ganhar com sites. Analistas de dados usam para processar grandes volumes de informação, que no caso, normalmente, como mesmo falei, né, questão da comparação, provavelmente os analistas utilizam o Google Cloud, que trabalha muito com Big Data e que é um grande volume de dados, e com Machine Learning, para poder fazer a questão de processar todo esse volume de informações e conseguir retirar dali a informação necessária que ele está precisando, ou então fazer algum gráfico com aqueles dados para poder ter uma tomada de decisão melhor. Porque vamos supor, se é uma empresa que fornece um serviço de cartão de crédito, por exemplo, ele tem um grande volume de dados dos clientes que possuem o cartão de crédito e ele viu que ele está perdendo muito cliente, mas não sabe o porquê. Então, uma das tarefas, né, de um analista de dados seria pegar todas essas informações que ele tem desses clientes e saber qual é o motivo que o faz cancelar, ter esse cancelamento de cartão de crédito. Então, baseado nos dados, ele poderia verificar como é que está sendo o uso do cartão de crédito, a questão do limite, né, do cartão de crédito, que possa ser o limite que seja abaixo, por isso que a pessoa cancela, ou pode ser que a pessoa não utiliza muito, né, não compra muito pelo cartão, então por isso que ela acaba cancelando. Então são várias opções que possa ser, né, vários motivos que possa ser, que possa estar incluso do porquê que ela faz o cancelamento do cartão. E tendo a computação em nuvem, né, tendo todos esses dados, o analista consegue processar e conseguir extrair daí todas essas informações e o real motivo do porquê estão cancelando, tendo uma grande quantidade de cancelamento de cartão. Fora que também empresas contratam consultores para migrar seus serviços para a nuvem. Então, você tendo conhecimento de algum provedor, né, se especializando em um provedor em específico, você consegue fornecer serviços de migração de sistemas. Você chega na empresa, ela tem um sistema que está hospedado, vamos supor, localmente ou em alguma plataforma de hospedagem, ela gostaria de fazer migrar esse serviço que ela tem para algum provedor de nuvem. Então, você tendo esse conhecimento, você consegue fornecer esse serviço para ela e assim ter um ganho. Então, você vê que não você consegue trabalhar não só hospedando as aplicações de serviços que você fornece, como também você consegue hospedar aplicações de clientes, trabalhar como posso dizer, como uma hospedagem em si, né, de aplicações. Você consegue também trabalhar como analista para fazer processamento de grandes volumes de dados, de informações, e também você consegue fornecer serviços de migração de sistema para esse provedor ou qualquer outro. E um exemplo que eu posso dar, né, de um profissional que aumentou a renda com a nuvem pode ser até eu mesmo, por exemplo. Eu já fiz um serviço, uma hospedagem, né, um produto, que era uma plataforma, um site onde eles faziam, como eu posso dizer, investimento. Ajudava outras pessoas a fazer investimento tanto na bolsa de valores, investimentos de renda variável, como fixo. Então, a gente fez toda a parte da criação desse site e a gente forneceu a hospedagem utilizando um provedor de nuvem
E o cliente aceitou, achou o trabalho bom, então a gente conseguiu fornecer um serviço para ele e ainda conseguimos ganhar mais, porque se a gente só fornecesse a criação do site, botasse em uma plataforma de hospedagem em si, a gente iria subir o site dele lá, iria ganhar aquele valor, né, um valor variável, que só seria uma vez só, aquele valor que a gente ia receber, e, e com isso a gente só teria só aquilo e nada mais. Já a gente fornecendo a parte da hospedagem, ele ia hospedar com a gente, o nosso provedor, digamos assim, a gente conseguiu não só ter aquele valor fixo, né, uma vez só, como a gente também conseguiu adquirir dele uma renda recorrente, fazendo um plano por assinatura e tendo aquele pagamento todo mês. Então, eu estou te mostrando como é que você consegue aumentar a sua renda tendo conhecimento de computação em nuvem. Basta você saber qual provedor seria mais adequado para o seu serviço ou produto que você fornece e é, fazer uns testes, ver como é que ele funciona, ver se ele realmente vai agregar valor para o seu produto ou seu serviço. Então, você poderia pegar e testar para poder fazer essas verificações. E se você quiser se aprofundar mais, você pode fazer umas certificações valiosas, como a AWS Certified, Microsoft Azure Fundamentals, Google Cloud Associate. Então, tem algumas certificações que você pode fazer, não é obrigatório. Mas caso você queira se aprofundar no assunto, ou você queira se especializar em um provedor específico, você pode fazer uma certificação, porque isso daí também já vai agregar valor para você, caso você queira fornecer um serviço de migração de sistema, pois aquela empresa vai ver que você tem realmente um conhecimento naquele provedor, pois você possui um certificado que o próprio provedor fornece. E uma das plataformas, né, de aprendizado que possa ter tem a AWS Academy, a Microsoft Learn, a Coursera, a Udemy e o próprio YouTube. E é, com isso você pode montar um portfólio com projetos na nuvem. Por exemplo, você pode criar um projeto, como eu próprio falei, de um site hospedado na AWS ou na Google Cloud, ou então um processamento de dados na Google Cloud. Então você consegue criar alguns projetos e adicionar no seu portfólio, agregando mais valor para você ir demonstrando, tanto para recrutadores como para clientes, que você possui aquele conhecimento, possui aquela habilidade e que você é especialista naquilo que você faz ou quer fazer ou quer prestar para aquele cliente. Então, ressaltando a promessa do vídeo, no caso, para incentivar vocês, adquira esse conhecimento e se prepare para aumentar seus ganhos. Não, não, como é que eu posso dizer? Não se abstém só com o que você conhece ou com aquilo que você sabe. Procura conhecer mais, adquirir mais conhecimento, que com isso você consegue abrir um leque maior de possibilidades de serviços que você pode fornecer. Então, se você já trabalhou com nuvem, comente abaixo. E se prepare, o conhecimento é a chave para novas oportunidades. E assim eu concluo por hoje o conhecimento, né, o assunto deste vídeo. E a gente nos vê nos próximos vídeos. Até mais. Tchau, tchau.